Olá pessoal, boa tarde. Olha só, dando continuidade à aula da semana passada, nós estamos falando da Segunda Grande Guerra Mundial, que começa em 1939, acaba em 1945, é uma guerra de 6 anos. Você vai ter como fatores principais da guerra a expansão nazista e a omissão das potências capitalistas, que se omitiram de enfrentar o nazifascismo, né? É uma das principais razões. Então você tem expansão nazista e omissão das potências capitalistas. Aqui você tem os fatores, olha só, o eixo Berlim, Roma, Berlim, Tóquio, os fatores que levaram à guerra, né? Ocupação do Japão, anexação da Etiópia pela Itália, da Albânia em 37, a Alemanha com seu espaço, a história do espaço vital, anexando a Áustria, dominando a região dos Sudetos, e toda a pregação, claro, que foi marcante naquela época. Olha só. E aqui também os fatores que levaram o Pacto de Não Agressão nazi-soviética. Então você tem uma série de coisas. A política expansionista das nações do eixo, você pode observar aqui, né? A expansão e a omissão da Liga das Nações, que era uma espécie de ONU que não tinha o prestígio, por exemplo, que a ONU ainda tem hoje. Né? A Liga das Nações era um organismo sem prestígio nenhum, ninguém obedecia. Aí complica. Aqui você tem o Pacto de Não Agressão. Stalin fez um acordo com Hitler para barganharem a Polônia. Mal sabia ele que conquistaria a Polônia, mas depois seria invadido pelo próprio Hitler. Né? Ele deu a Polônia, mas depois tomaria, em 41. E aí você tem o início da guerra, com Hitler invadindo a Polônia. Por volta de 1939, setembro de 39, Hitler invade a Polônia. E aí tem início a Segunda Grande Guerra Mundial, dividida nesses dois blocos de aliança. Eixo, Alemanha, Itália, Japão, Grã-Bretanha, União Soviética, França e Estados Unidos, os aliados. Ok? Aqui você tem o início da guerra. A gente vai dividir a guerra em 3 fases. A primeira fase, a Alemanha vence tudo, utiliza uma tática de batalha chamada de Blitzkrieg, guerra relâmpago, Luftwaffe, a força aérea, os panzers e toda a infantaria rapidinho, um movimento de tropas tremendamente rápido, por isso é chamado de Blitzkrieg, que do alemão significa guerra relâmpago, e ele vence tudo. E cria-se um mito, até 1941, da invencibilidade alemã. Essa é a primeira fase da guerra, onde a Alemanha vence tudo. Conquista a Holanda, conquista a França, conquista a Bélgica, bombardeia a Inglaterra. Mas aí vem a segunda fase. A Alemanha tenta invadir a União Soviética, não dá certo. Na chamada Operação Barbarossa, em 1941, eles tentam invadir. A Alemanha vai perder no final da guerra, não é no final não, mas quando ela começa a perder a guerra, cerca de 60% de todo o efetivo de exército alemão vai ser perdido aqui na tentativa doida de conquistar a União Soviética. Tá? Só para lembrar. Outra coisa que vai ocorrer também nessa época, em 1941, lembra, primeira fase, ganha tudo. Segunda fase, 41 a 43, começa a perder. Operação Barbarossa, e o Japão invade, ou tenta bombardear, e bombardeia, aliás, com relativo sucesso, a base americana no Havaí, de Pearl Harbor, o ano de 1941. Então você tem nos aliados 2 países novos agora entrando, a União Soviética e os Estados Unidos. Ok? Essa é a segunda fase da guerra. O fim do pacto, finalmente Hitler e Stalin, na charge está mostrando agora sim, eles vão brigar, né? E na terceira fase da guerra, começa a derrota definitiva alemã, na grande batalha de Stalingrado. Os russos vão utilizar uma série de atiradores de elite, entre eles um cara chamado Vasily Zaisev. Quem quiser, ó, pode assistir um filme chamado Círculo de Fogo, bem legal o filme, bota Círculo de Fogo, não é aquele filme de ficção, é outro filme, Segunda Guerra Mundial, Círculo de Fogo, recomendo aí no cinema. Tá? Dá uma olhadinha no YouTube, é um filme muito conhecido nos cinemas, bem antigo esse filme, mas muito bom. Dia D, desembarque da tropa aliada na Normandia, também é marcado pelos desembarques. Normandia, sul da França, os aliados reconquistam esse território. E aqui você tem, finalmente, o castelo de cartas de Hitler acaba desmoronando sobre ele, a tomada soviética, algumas fotos da época, né? 2 eliminados, faltava o Japão. O Japão iria se render, mas aí os Estados Unidos deu uma focinha. Jogou as 2 bombas atômicas sobre eles, em Hiroshima e Nagasaki. Né? Vai haver uma reorganização do mundo, pós-guerra. O mundo é dividido
entre as nações da época. Aqui eu tenho uma série de tratados e de julgamento depois no Tribunal de Nuremberg pelo crime contra a humanidade. Lembrando que matar gente em quantidade é genocídio, e aí você paga por isso. Você vai ter aí o genocídio de 6 milhões de judeus, olha só. Isso é um genocídio. Né? 6 milhões de judeus, ciganos, negros, homossexuais, ucranianos, comunistas, né? Todos foram mortos. E o lembrete final da guerra, se você não controlar a mente, alguém vai controlar. O Hitler dizia que, aliás, o Hitler não, o Goebbels, né? Goebbels. Ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Cuidado, líderes gostam de manipular em determinadas épocas a mente humana. Então, abraço a todos. Lembrando que eu passo a atividade às 4 da tarde. Cheiro no coração, fica em casa, fica com Deus.